Olá, amigos e seguidores do canal Redemptores Marco. Nós os recebemos com muita alegria. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Sabemos que eram 12 os apóstolos que Jesus chamou. Nesta nossa série, só nos falta, dos 12, Judas Iscariotes e Matias, que o substituiu. Portanto, vamos examiná-los juntos. Iscariotes é um nome que pode se referir a homem de Cariote, aldeia da qual seria oriundo, que fica perto de Hebrom, mencionada no livro de Josué e também pelo profeta Amós. Outros interpretam o nome como uma variante do termo sicário, que seria um guerrilheiro armado com um punhal, a sica em latim. Por fim, ainda outros veem nessa alcunha apenas a transcrição de uma raiz hebraico-aramaica, significando aquele que havia de entregá-lo. Essa designação, Iscariotes, aparece 2 vezes no Evangelho de João. Depois da confissão de fé de Pedro em Cesareia, quando o apóstolo escreve: "Pois desde o princípio Jesus sabia quem o havia de trair." E também durante a unção de Jesus em Betânia. Ali Judas reclamou do desperdício do bálsamo que a mulher derramara em Jesus. Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? E João arremata. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Outras passagens mostram que a traição de Judas estava em curso, usando a expressão aquele que o estava traindo ou o traidor. Por exemplo, na última ceia, em Mateus 26, depois do anúncio da traição por Jesus. Logo em seguida, no momento da prisão do Senhor, tanto em Mateus 26 como em João 18, aparece também a traição. Marcos, na lista dos apóstolos, refere Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A traição de Judas aparece em 2 momentos. No planejamento, quando fez o acordo com os inimigos de Jesus por 30 moedas de prata, e depois, com o beijo no Getsêmani. Mas todos os evangelistas insistem sobre a posição de Judas, um dos apóstolos, um dos 12, do número dos 12, como vão dizendo. Jesus também afirma: "Um de vós vai me trair." Pedro dirá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que ele era contado entre os nossos e recebera a sua parte neste ministério. Por que então Judas, um dos apóstolos, teria agido como agiu? Por que Jesus escolheu esse homem e confiou nele? Afinal, embora Judas administrasse o dinheiro do grupo, também era chamado de ladrão em João 12. E Jesus afirmou: "Ai daquele por quem o Filho do Homem for entregue." Na verdade, a escolha de Jesus permanece um mistério. E sobre o destino eterno de Judas também paira o mistério, pois diz o Evangelho que Judas sentiu remorsos e devolveu aos chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata que recebera deles, dizendo: "Pequei, entregando um sangue inocente." Mesmo que ele tenha se enforcado, não é nosso o julgamento, mas só de Deus, que conhece as almas e terá visto o arrependimento, como também se Judas optou por Deus no momento da sua morte. Porque entre o momento do enforcamento e o da morte em si, muito pode ter acontecido entre Judas e Deus. Quanto às razões da traição, nossa primeira pergunta, há várias hipóteses. Alguns se referem à cobiça de Judas. Outros dizem que ele se decepcionou ao ver que Jesus não era um libertador político-militar. Os evangelhos dizem que já o diabo colocara no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregar Jesus. Isto é João 13. E no capítulo 22, Lucas escreve: "Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Assim, além das motivações históricas,
vemos que a traição envolveu também a responsabilidade de Judas, que cedeu à tentação do maligno. De todo modo, Jesus o tratou como amigo, convidou-o, mas nunca forçou a vontade de Judas, respeitando a liberdade humana. Isso nos ensina que, dentro das tantas possibilidades de queda, é preciso cultivar não uma visão individualista e autônoma das coisas, como se fôssemos capazes de dizer o que é o bem e o que é o mal, mas colocar-nos sempre ao lado de Jesus, assumindo o seu ponto de vista sobre as coisas, que conhecemos bem através da sua palavra. Precisamos, todos os dias, procurar entrar em comunhão com Jesus. Quando Pedro quis opor-se ao anúncio da paixão em Cesareia, Jesus o repreendeu energicamente. Narra Marcos 8, que lhe disse: "Não pensas as coisas de Deus, mas dos homens." Por outro lado, nunca esqueçamos que Deus é maior do que o nosso coração, como João diz na sua primeira carta, capítulo 3. Portanto, Jesus respeita a nossa liberdade, mas espera a nossa disponibilidade ao arrependimento e à conversão. Ele é rico em misericórdia e perdão. Quanto a Matias, não há quase referências sobre ele. Apenas sabemos que, na igreja de Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos deliberaram substituir o traidor, e 2 nomes foram colocados para a escolha: José, chamado Barsabás, cognominado o Justo, e Matias. Tiraram a sorte, como era comum na época, invocando o Espírito Santo, e Matias foi o eleito, passando a ser contado entre os 11 apóstolos, como está em Atos 1. Sobre ele, só sabemos que fora testemunha dos atos de Jesus, permanecendo-lhe fiel até o fim, também conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. Fica para nós uma última lição. Embora não faltem na igreja cristãos indignos e até traidores, cabe a cada um de nós contrabalançar o mal por eles praticado com o nosso testemunho a respeito de Jesus Cristo, fazendo o bem como ele fez e ensinou. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Convidamos a conhecer as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês.